Olá a todos, a todas. Eu gostaria de, nesse vídeo aqui, fazer um comentário a respeito de recentes acórdãos do TST, oriundos lá da 8ª turma, a respeito da questão da terceirização, da licitude da terceirização. Esse tema já estava decidido, né? O Supremo Tribunal já tem dois temas, o 725 e o 739, que reconhecem a licitude de terceirização, tanto de atividades fins quanto atividade meio das empresas. Né? Quando duas empresas de objeto social distintos fizerem a contratação em que haja prestação de serviço, não forma o vínculo empregatício do trabalhador da contratada pela contratante, não se aplica a questão da equiparação salarial entre esse trabalhador da contratada e os trabalhadores da contratante, como também não ocorre a o enquadramento desse trabalhador da contratada na atividade da contratante. Muito bem. Uma primeira questão que a gente volta a ver sendo objeto aí de análise, de conversa, de citação, etc., é dessa distinção entre atividade meio e atividade fim. Né? Essa questão faria sentido, né, se nós pensarmos na atividade das empresas dentro de um modelo fordista de produção, onde a empresa desenvolve todas as atividades internamente. Né? A Volkswagen, por exemplo, alguns anos atrás, ela não só produzia motores, a lataria, etc., como ela fornecia também refeição dos seus funcionários, providenciava a questão da segurança. Ou seja, a empresa desenvolvia todas as atividades. Por questões de custo, né, por questões de segurança, de viabilidade empresarial, se constatou que seria mais interessante algumas atividades serem delegadas a terceiros. Né? Nisso aí que a gente tem o nome de terceirização. Por que haveria essa terceirização? Não faz sentido uma empresa como a Volkswagen ter no setor de compras inúmeros compradores comprando alface, arroz, carne, verificando se o leite está dentro do prazo de validade, etc. Então, o que se faz? Contrata-se empresas especializadas nessa área para poder fazer essa compra, para poder fazer esse fornecimento dos alimentos. Não faz sentido a Volkswagen, produtora de veículos, trabalhar com a parte da vigilância. Tem que se preocupar se os vigilantes, né, têm curso reconhecido, o curso está válido, a validade do porte de armas, etc. Então, essa terceirização, ela basicamente aconteceu na década de 80 do século passado. Né? E decorreu do quê? Necessidade das empresas reduzirem seus custos. Né? E isso não é questão de reduzir custos para poder aumentar a lucratividade, como a gente escuta muito falar. Tá? Né? Aumentar a lucratividade. É tornar a operação mais eficiente. A gente pega na década de 80, década de 90, né, nesse movimento de retorno à liberalização da economia, o ingresso na atividade econômica dos países lá do leste europeu. A China desponta como uma concorrente gigantesca, como a gente vem vendo até hoje. Tá? Então, nessas hipóteses, para que a empresa possa manter as suas atividades e reduzindo custos e recebendo uma qualidade de serviço aprimorada, o que eu quero dizer? A Fiat, a Ferrari, quando vão projetar alguns de seus carros, eles contratam o estúdio Pininfarina. Por que isso? Eles não sabem fazer projetar? Sim, acontece que esse estúdio Pininfarina, ele tem uma grande capacidade, ele é muito especializado nessa atividade. Então, por que querer reinventar a roda se você já tem quem faça isso com uma grande qualidade, com uma grande eficiência? Tá? Então, esses dois aspectos, redução de custo e aumentar a qualidade do produto, contratando serviços especializados, é que fez com que essa questão da terceirização se espalhasse pelo mundo todo.
Então, o que antes era um modelo fordista verticalizado, onde a empresa produzia de tudo, todas as atividades estavam dentro delas, passou para um modelo horizontalizado, que começa lá na década de 80, 90 do século passado e vem até hoje. Horizontalizado porque você tem uma rede de fornecedores de produtos. Tá? Nesse caso, da terceirização, das hipóteses de terceirização, não faz sentido ficar falando atividade fim e atividade meio. Eu uma vez peguei um processo, né, de uma indústria de pneus, né, em que se discutia se o operador da empilhadeira exercia atividade fim ou atividade meio. A gente pode falar, é atividade meio, porque lá é um fabricante de pneus, né, não é movimentação de cargas. Muito bem, então atividade meio. Mas espera um pouquinho, quando você pega um pneu de trator que pesa lá 500 quilos, 1 tonelada, dá para acreditar que alguém vai sair rolando esse pneu uma vez que ele está pronto? Tá? Então não tem como funcionar a atividade se não tiver quem faça a movimentação desses pneus. Então atividade fim. Tá? Então essa discussão de atividade fim, atividade meio, ela está defasada, ela está equivocada. Hoje em dia não se aplica mais. Tá? A Volkswagen Caminhões, se não modificou, né, em Resende, ela tem um terreno gigantesco com vários barracões. Cada fornecedora dela tem um barracão. Então, o fornecedor de pneus, em vez de entregar para a Volkswagen o pneu, ele entrega o pneu para o fabricante da roda. O fabricante da roda instala o pneu na roda e passa para o outro barracão, estou exemplificando aqui, passa para o fabricante do eixo do caminhão, que pega essa roda com pneu, encaixa no eixo e manda para quem fabrica o chassi. Então, na verdade, a gente tem uma multiplicidade de empresas, né, coordenadas por essa contratante principal, cada uma fazendo aquela atividade que lhe é específica. Tá? Então, essa discussão de atividade fim e atividade meio perdeu o objeto, só faz sentido numa atividade, considerando-se uma atividade verticalizada, que não é o caso hoje em dia. A gente não tem praticamente hoje em dia. Então, o Supremo já afastou essa questão. Não importa a atividade, objeto social da empresa, não forma vínculo. Agora, uma outra questão também que é interessante, que decorre da análise, né, do estudo dessas 3 decisões aí do TST, é o fato de que se insiste na questão de falar de subordinação. Ah, subordinação, porque o empregado da empresa de telemarketing recebia ordens ou não. Essa questão do vínculo empregatício, a gente não pode esquecer, as pessoas às vezes esquecem que para se caracterizar o vínculo empregatício não basta a subordinação. É necessário, são necessários os outros 4 requisitos. Pessoalidade, pessoa física, onerosidade e não eventualidade. Tá? Então não basta a gente partir do pressuposto que a subordinação é a suficiente. Com essa questão hoje da terceirização, o item mais importante, né, o requisito mais importante é a pessoalidade na prestação de serviço. Tá? Então, por que o vigilante não vai se enquadrar como empregado da tomadora de serviço? Porque para a tomadora, né, para uma indústria farmacêutica, não importa se é o João, o Pedro ou o Manuel que está fazendo serviço de vigilância, ela quer um vigilante ali. Tá? Então, ainda que haja supostamente subordinação, não existe a pessoalidade na prestação de serviço. Afastou o vínculo empregatício. Tá? E mesmo a subordinação não é receber ordem. É outra coisa que a gente tem que entender. Eu dei aula 26 anos em faculdade. Ninguém acredita que eu chegava diariamente na faculdade e o diretor me falava o que eu tinha que fazer. Tá? Não raras vezes, dando aqui o exemplo meu, né? Não raras vezes eu abordava os temas do curso, né? a disciplina, de uma forma diferente do que estava colocado lá no programa do curso. Invertia, não que não abordasse. Abordava tudo, só que de uma forma, numa ordem diferente.
Por exemplo, para dar aula de direito material do trabalho, eu sempre comecei com direito coletivo e depois com o direito individual. Porque não faz sentido você explicar fonte do direito do trabalho sem que o aluno conheça a questão de acordos e convenções coletivas de trabalho. Tá? Então, o que a gente tem verificando? Só para a gente fechar aqui, né, esse vídeo. O que a gente tem verificado aí? O TST, são 3 decisões recentes, né, 2 aí do dia 29 de junho e uma agora do dia 7 de julho de 2026, no juízo de retratação, modificando o entendimento que ele tinha declarado em processos, declarando a ilicitude da terceirização, a turma se retratou, né, e afastou a figura do vínculo empregatício. Tá? Então, essa é uma questão que está sendo objeto, que é objeto de análise aí para todos nós. Tá bem? Muito obrigado e até o próximo vídeo.